seja um prelado, seja um servidor da igreja, seja um fiel, ele está ali para você consultá-lo, porém ele é uma figura engrandecida. Se você olhar nas imagens que eu estou colocando aqui, a figura do Papa, ele está, ou do Hierofante, está em evidência, né? Em alguns tarôs existem aqueles que estão consultando o Papa, tanto no tarô clássico de Marsella quanto no tarô de Rider-Waite. Aqui tem o exemplo do tarô Steampunk, que são duas crianças, né? Ou seja, na figura de seres inexperientes, ainda puros, ainda começando a vida, entrando em contato com um ser mais velho. Essas cartas, né, eu estou gostando de usar esses exemplos, né, e vocês estão tendo aí no material de vocês, né. Uma outra carta que eu estou usando também é do tarô Shadowscapes, que é uma imagem de uma árvore, né, antiga, um ente. Já viram o Senhor dos Anéis? Aquelas imagens dos entes que são seres, árvores que são conscientes, que se mexem, né? E eles são muito antigos, não se sabe quando eles foram criados, eles acompanharam as eras do mundo. Então, essa imagem do ente também simboliza o Hierofante, porque ele é um ser muito antigo, de muita sabedoria ancestral, né? Observem no tarô de Rider-Waite e no tarô de Marsella, no material, que o Papa está fazendo esse movimento aqui, né, com o dedo. Então você vê tanto Jesus, algumas imagens de Jesus fazendo isso, como a imagem do Papa e do Hierofante fazendo isso, significando que esses dois dedos para cima significam o masculino e feminino, positivo e negativo, sombra e luz, ou seja, um domínio sobre essas questões duais da Terra, e esses três dedos escondidos é a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, os mistérios de Deus. Então, o fato do Hierofante fazer esse símbolo para as pessoas significa que ele é o porta-voz do equilíbrio, de como a gente lida com as leis da Terra, com a dualidade, e também dos mistérios da Santíssima Trindade, os mistérios de Deus, né? Como ele é o número 5, a gente está falando de um número que ele une os 4 elementos na sua quinta essência. Então, quem estuda um pouco de magia natural, de magia clássica, tradicional, né, a gente encontra o termo quintessência, e quintessência ele é um termo muito ligado à união dos elementos, né? Então você não precisa entender muito bem o que é quintessência. Alguns falam que é o éter, outros falam que é energia etérica, né? Olha só a ligação. Alguns falam que ele é um elemento que não está presente na nossa dimensão, mas que se canaliza através do contato com Deus, né? Então, o número 5, representado pelo Hierofante, é a quintessência, né? Observem no tarô de Rider-Waite, no tarô clássico, um cajado com 3 cruzes, simbolizando o domínio, né, do corpo, da alma ou mente e do espírito, né? Corpo, mente, espírito. A gente vê isso onde também? Em alguns exemplos celtas e druídicos que eu trouxe, que é o Triskel, né? Aqueles três espirais que, como eu já falei, a gente vê esse personagem muito presente em alguns desenhos. Aqui, ó, como eu falei, quando a gente fala de teoria, imersão em prática, o imersão não é só ensinar a carta, é usar exemplos que a gente vê no nosso dia a dia. E o Papa, o Hierofante, ele está presente no nosso dia a dia na figura do mentor. Então, se vocês têm mais ou menos a minha idade, de 33 até 45, vocês viram um desenho chamado Caverna do Dragão, né, do famoso mestre dos magos, aquela figura que chega, dá um conhecimento enigmático e some, e as pessoas ficam se perguntando onde ele foi. Se você assistiu Star Wars, você deve ter visto a figura do mestre Yoda, né? Estou falando da trilogia clássica, aquele mestre Yoda que é antigo, que é velho, que não saca o saber de luz, que não luta, que ele passa o conhecimento através do espiritual, né? E se você viu Cavaleiros do Zodíaco, você viu também a figura do mestre ancião, aquela figura que no seu desenho inicial ele luta muito pouco, ele só demonstra em dados momentos a sua energia, a sua manifestação divina, que é muito poderosa, né? Mas ele não vai para a batalha, ele vai para a batalha em outras histórias mais para frente, tal qual Yoda, mas que aí, na minha humilde opinião, é uma subversão, uma corrupção
desse arquétipo. O arquétipo do Hierofante ele mostra que a força não está no físico, não está na figura do arquétipo do carro, que a gente vai ver logo em seguida, mas ele é um arquétipo que está ligado à força do espiritual, né?